Primeiro, parabéns à Oculus por começar esse movimento Oculus Brasil. É algo que a gente já ansiava muito para o desenvolvimento e favorecimento de pesquisas, principalmente. Eu vou falar um pouco agora de Pentacam e por que pensar em face posterior e o porquê ela vem esse incremento para a gente cada vez mais, a sua importância e aliado para isso. Porque tradicionalmente a gente voltei no mundo mais normal. A gente foi criado tradicionalmente essas. Acho que ele quer que eu fale em inglês ou não. Não? Então vamos embora. A gente foi criado a pensar em topografia, as grandes variáveis de topografia, esses aspectos simétricos e assimétricos e oblíquos, mas o que a gente quer é saber muito mais em relação a tudo isso e o incremento e a qualidade que a gente pode permitir para cada paciente. Então, por que pensar em face posterior? É porque a gente tem que sair da caixa, pensando em doenças corneanas, pensando nas diversas delas, o que classicamente a gente já fala em Fuchs, com a dupla Korkova, mas pensando em cirurgia refrativa e catarata. Observe esse vídeo, esse é do Circa de 1941, agora virou um vídeo, o vídeo não está rodando, vamos vídeo, não sei por que o vídeo, aí agora está reproduzindo. Esse é vídeo de 1941, olha que interessante como eles já pensavam no straight light, na dispersão luminosa, já provocada classicamente pela catarata, mas observa na córnea como jamais se fazia algum planejamento ou imagem de que a gente tinha uma mudança da orientação dos raios luminosos provocados pela córnea. Porque a gente sabe que ela tem uma aberração esférica positiva, ela tem um poder refrativo na periferia que na verdade é muito maior e esses raios sofrem maior desvio. Se eles sofrem maior desvio, vale muito pensarmos no que acontece dessa relação com o moracoso e da face posterior. Daí vem o TrueNet Power e que importância a gente vem pensar nisso nas diversas aplicações da prática oftalmológica, quando você tem isso em mente. A partir da imagem de Scheimpflug vocês conseguem ver o quanto que a análise de curvas anteriores e posteriores, eu não me refiro aos topógrafos em fenda, como a gente tinha lá atrás, fica longe hoje em dia pensar no Orbiscan, essa análise do estroma corneano e todas essas questões de anatomia. E daí, frente a isso, o que a gente ganha? Ganha em você conseguir um caráter muito mais qualitativo pensando no Holiday e no EKR. E quando a gente pensa, se você usa uma lente asférica, você usa uma lente premium, a grande critério de qualidade que você consegue incrementar para esse perfil de paciente, esse é o trabalho do professor Holiday, em que ele demonstra, eu trouxe 2 trabalhos bem curtos, querendo comparar lentes históricas, enquanto a gente avalia o astigmatismo ceratométrico, do total astigmatismo dessa córnea e o resultado final, um incremento muito maior quando você analisa já pelo TrueNet Power, quando você analisa em consonância desse astigmatismo da face posterior. Diversos modelos de programação de lentes intraoculares têm sido elaborados para esse cálculo da face posterior. Não cabe a mim, se não me engano, hoje é a aula do professor Milton Yogi, né, para falar de Pentacam, do AXL, do cálculo para catarata, no simpósio. Então, esse é um outro trabalho correlacionando o novo aparelho da Oculus com já padrões mais estabelecidos no cálculo para essa análise, mas a gente sabe que a análise quantitativa desse aparelho, principalmente guiado pelo tempo de acompanhamento, já que você já tem esses perfis que você acompanha esse teu paciente, e essa aprendizagem prévia que a gente tem dele faz com que a gente tenha um domínio muito mais interessante, que seja reconhecer padrões. É isso que nos distingue da inteligência artificial, você tem que distinguir padrões. Padrão esse de que quando aqui pensando em doença corneana, é bacana porque aí em 41 ele já pensava no pinhole, nessa capacidade de diminuir a abertura da pupila, melhorando essa qualidade, diminuindo essas aberrações. Então é interessante esse artigo, recém-publicado em 2017 na córnea, 861 olhos, sendo que 494 pacientes com diagnóstico de ceratocone versus 256 olhos normais, em que você busca uma correlação da alteração da face posterior, principalmente desse astigmatismo da face posterior. Mais interessante pensar que pacientes com olhos normais eu não tenho essa correlação, e essa análise paramétrica, essa análise de mais proximidade, quando você pensa em pacientes que têm sim uma alteração da face posterior, isso já é muito mais significativo. Aqui eu vou um pouco mais para as doenças corneanas, principalmente
em se tratando da ectasia, em que a gente vê inúmeras alterações já começando na face posterior e a gente observa depois o aparecimento delas na face anterior e tentando identificar padrões, chegam tão likes ou essas ilhas de isolamento, perdão, em que a gente já não tem mais uma característica tão uniforme da face posterior. Então, pacientes que talvez um furor de querer operar faria com que muitos, se tivesse só curvatura sagital, pensássemos em fazer uma cirurgia refrativa nesse olho, já a análise da face posterior é que nos distingue de pensar num procedimento refrativo. Esse outro estudo, uma coleta de 103 olhos, já de 2006 a 2008, querendo traçar uma correlação entre face posterior e a face anterior para pacientes com ectasia, atingindo grande correlação nos graus 3 e 4, mas uma menor correlação em 1 e 2, onde eu acredito que o grande questão tenha sido correlacionar com a tabela de Amberle-Krummeich, em que a gente tem outros critérios que não sejam mais esses, então é o que a gente pensa mais de análise. Se fosse resumir em 2 slides, take home message, eu diria que essa fica com uma pergunta: a alteração paquimétrica precede a ceratométrica? O que vocês têm que pensar é, se eu não tiver um mapa bem feito do Pentacam, essa minha análise da face posterior não tão ampla é a diferença, o ΔH entre a face posterior e a anterior, em que eu tenho o meu mapa de espessura. Então, se vocês não têm essa medida de forma qualitativa, vocês vão estar sujeitos a erro. Então, esse é um primeiro critério. Esse é um estudo, olha só, de 69, em que as análises em paquimetria ultrassônica, olha a quantidade de variabilidade que você tem de pacientes normais e pacientes com ectasia e o incremento que a gente tem com esse aparelho, que realmente é maravilhoso. Aqui o diagnóstico, a face posterior, acho que vai nos auxiliar em muito para a cirurgia refrativa, como um diagnóstico precoce, uma maior susceptibilidade do nosso paciente para a cirurgia, e principalmente pacientes que tenham já doenças corneanas, se já estão diagnosticados ou em progressão. Pensando na face posterior, não esqueçam dela na hora que vocês forem fazer alguma cirurgia. Essa é uma cirurgia minha, em que, infelizmente, eu uso o meu mapa do Pentacam para fazer a minha incisão para DALK. Eu não uso outro Pac Bubble na hora de fazer o meu DALK, então eu faço a incisão. Nessa incisão vocês viram que tinha um Seidel, é só ir para o lado, não fira a face posterior. Aí eu fui para o lado, fiz a incisão e eu consigo preservar o meu DALK do que eu ter feito ele da face já na minha área de transplante. Não sei se todo mundo aqui faz transplante de córnea, mas já falando tanto em face posterior, é só uma mensagem para não acabar machucando na hora da cirurgia. Isso é mais para mostrar outras aplicações do Pentacam, talvez em áreas um pouco mais não usuais, vamos dizer assim. Então a confiabilidade do mapa paquimétrico para fazer a incisão, e aqui está o fim da cirurgia. Obrigado.